Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje vamos dar início a uma série de 4 vídeos para a gente passar por esse momento de quarentena que nós estamos vivendo. Vai ser a nossa quarentena espírita. Nós vamos então trabalhar 4 mensagens que eu escolhi de 4 livros diferentes. Hoje nós vamos começar pelo livro Fonte Viva, de Emmanuel. E nos próximos dias nós vamos divulgar aí vídeos para que a gente possa aproveitar o nosso tempo de uma forma mais positiva, construindo em nós uma vibração mais positiva para esse momento e para que a gente possa atravessá-lo da melhor maneira possível. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero dar uma dica para vocês. Muitas pessoas têm livros espíritas mais velhos, né, mais antigos. Esse meu, por exemplo, aqui, o Fonte Viva, é uma edição mais antiga. Então pode acontecer das páginas estarem soltando, ou então a capa, a própria encadernação, a brochura dele, né, pode estar com algum defeito. Então a dica que eu dou para vocês é para que vocês reformem esses livros. Eu, por exemplo, quero mostrar aqui para vocês, eu reformei alguns que eu ganhei alguns antigos. Só para vocês terem uma ideia, olha só, o Estudando a Mediunidade, né, do Martins Peralva, eu encadernei. Então a dica que eu quero dar para vocês é encaderne os livros para que eles não estraguem, para que eles não se percam, tá bom? Tem a questão também das páginas amareladas, pode ter algum poeira, enfim. Mas se você não puder ficar com o livro por esse motivo, reforme ele, encaderne ele. Olha esse aqui, a Seara dos Médiuns, de Emmanuel também, encadernei. Ficou novo, né, praticamente, né? Dá pra gente utilizar muito tempo. Se você não puder ficar com os livros, reforme eles e doe para alguém, ou então doe para alguma casa espírita. Com certeza, olha só, esse aqui tava bem velhinho, ó, Momentos de Ouro, do Chico. Ele tava até sem essa beirada aqui da capa, olha. E aí eu encadernei, vou usar ele por muito mais tempo, né? Ele tava soltando. O Mais Luz também, olha só, do Batuíra. Tá, que dá pra gente reutilizar muito bem. E é essa a dica que eu queria deixar pra vocês aqui. Tanto é que o meu Fonte Viva, logo logo eu vou fazer a mesma coisa. Ele tá começando a soltar aqui as páginas, olha só. Então, pra gente não perder, né, pessoal? Isso aqui é um tesouro de um valor imensurável para todos nós, né? O livro espírita, a gente sabe que é um livro diferenciado, é um livro que realmente vem com uma missão de trazer luz para nós, para a humanidade, principalmente nesses momentos que nós estamos passando, né? Então, olha só, nós vamos iniciar, então, a live de hoje sobre o Fonte Viva. No próximo sábado, dia 28, nós vamos analisar uma mensagem do livro Em Nome do Amor, A Mediunidade com Jesus, do nosso querido Bezerra de Menezes, pelo Divaldo Franco. E no dia 2 também está programado um outro vídeo, também, que será sobre o livro Terapêutica de Emergência, que é pelo Divaldo Espíritos Diversos. E no dia 4 de abril, também às 7h30, nós vamos disponibilizar um outro vídeo sobre uma mensagem que eu já escolhi, inclusive, do livro Irradiações da Vida Espiritual, pela Madame W. Crello. Tá bom? Combinado? Vamos lá? A mensagem de hoje, pessoal, é do Fonte Viva, né, como eu já falei para vocês, e é a mensagem de número 6. Para quem tiver o livro aí e quiser seguir, muita gente conhece esse livro, né? É um livro muito, muito bacana. Eu estou fazendo atualmente o meu culto no lar, meu evangelho no lar, com ele. Então, são mensagens muito profundas e que realmente fazem a gente pensar, fazem a gente refletir sobre tudo que a gente está passando, por tudo que a gente vive aí ao longo da nossa vida. Então é um livro muito bonito. É uma série, na verdade, né? Tem mais 3 exemplares dessa série. O Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso e... tá faltando mais um, pessoal. Tá faltando mais um. Daqui a pouco eu lembro o nome e falo para vocês. Mas de qualquer forma, hoje nós vamos trabalhar o Fonte Viva lá na mensagem número 6. E aí, pessoal, a dinâmica vai ser a seguinte: eu vou fazer uma leitura da mensagem e aí logo em seguida a gente vai analisar. Eu vou apontar alguns trechos que eu selecionei, que a gente consegue refletir um pouquinho. E aí essa vai ser a dinâmica, então. A gente vai analisar a mensagem com o intuito de
ocupar o nosso tempo de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada, de uma forma a ajudar, claro, principalmente a espiritualidade aí que está em volta de nós, querendo nos ajudar, nos auxiliar, estão trabalhando incansavelmente para isso. Então é uma forma que eu pensei, que eu imaginei, para a gente poder se unir nesse momento e, claro, produzir muita luz, ajudar com muita luz partindo de nós, né? Vamos lá, então, eu vou fazer uma leitura. Para quem não sabe, pessoal, o livro Fonte Viva, ele traz trechos do Evangelho, né, como se fosse um subtítulo aqui do capítulo, onde Emmanuel vai aprofundar durante a sua mensagem, tá bom? O texto bíblico, né, que está selecionado aqui para a gente analisar, está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. É um trecho de Paulo, onde ele diz o seguinte: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A gente vai refletir um pouquinho, então, sobre esses frutos aqui que Paulo diz lá em Hebreus. O nome da mensagem se chama Aceita a Correção. Nós vamos falar sobre a correção no dia de hoje. Um tema muito importante. Vamos lá, então? A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadoras brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeiando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Olha só, pessoal, recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Vamos então analisar um pouquinho essa mensagem. Para quem quiser ir seguindo aí passo a passo, fique à vontade. Vamos lá então. Logo no trecho bíblico, né, que Emmanuel analisa aqui, Paulo coloca para nós, né, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Fruto pacífico de justiça. O que seria esse fruto pacífico de justiça, hein, pessoal? Eu acho que ao longo da mensagem aqui, na análise que nós vamos fazer,
a gente vai conseguir identificar um pouco sobre esse fruto pacífico aqui que ele fala. Então vamos lá, vamos começar do comecinho da mensagem mesmo, né? Emmanuel faz essa analogia com a natureza, né? Ele vai citar a terra, a árvore, a água. Então vamos pegar primeiro o exemplo da terra, né? O que Emmanuel fala para nós sobre o exemplo da terra? Primeiro ele fala, né? A terra ela sofre a pressão do arado, né? Que é aquele momento que a gente está mexendo nela, que a gente está retocando, né? Aquele movimento que a gente sabe que é necessário. Rasga-se e dilacera-se, aquele momento que a gente está abrindo a terra. Para quê? Qual que é a finalidade da gente mexer, da gente pressionar esse arado, mexer, rasgar a terra? A intenção nossa é, a partir dali, prepará-la para que venha a semente, para que venha a produção, para que ela produza algo, para que ela frutifique, né? E aí, mesmo ela passando por essa pressão do arado, por esse processo de rasgar e dilacerar mesmo que acontece, em um tempo breve, logo depois, brotam flores e frutos deliciosos. Quer dizer, de um processo que seria doloroso, que é aquele processo de pressão, de rasgar, de dilacerar, pouco tempo depois, breve tempo depois, brotam ali flores, frutos saborosos, deliciosos, né, como ele diz. Então, é a primeira imagem para a gente poder guardar aí, para a gente ir analisando, então, todo o contexto que ele vai trazer. O segundo ponto, quando ele analisa a árvore. O que é a árvore, né? Qual que é o processo da árvore? A gente imagina aquela árvore grande, frondosa, bonita. Mas será que ela vai ficar assim para sempre? Será que a árvore, essa imagem da árvore bonita, grande, ela é para sempre ou ela tem que passar por etapas para chegar nisso? Então, quando ele coloca para nós aqui que a árvore passa pela poda, né? A poda é importante. Ela perde ali reservas de seiva que estavam nos galhos, aqueles galhos que estão muito grandes, muito pesados, que vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Vem a poda e resolve aquilo ali, tira aquele excesso, né? E ela até, por vezes, fica feia, né? Ele até fala que às vezes ela fica feio, ela fica um pouco desnutrida, porque ela perdeu muita seiva ali durante aquela poda. Mas em semanas rápidas, pouco tempo depois, o que acontece, pessoal, com a árvore? Quem tem árvore em casa, quem presta atenção assim nesse processo natural da árvore, sabe como é que é esse processo. Logo depois ela cobre-se de nova robustez, ela ganha força, ela ganha energia, ganha fôlego, né? Ela se credencia, ela se habilita ali a beleza e a fartura. Quer dizer, ela vai ter um novo impulso de crescer, ela cresce mais bonita, ela cresce mais para cima mesmo, sem tantos excessos assim ameaçando que ela caia. Então tem esse processo também, né? A poda, ela vem e no primeiro momento parece que aquela restrição, né? Aquele corte, aquela violência, aquela agressão que a gente está fazendo com a árvore, mas logo depois ela ganha esse movimento, ela ganha essa robustez, esse fôlego para que ela realmente se desenvolva mais, né? Ela fica mais bonita. Quem observa a natureza sabe bem disso, né? E depois o exemplo da água. O exemplo da água também eu acho que é um exemplo belíssimo, quando ele chama de água humilde, né? A água humilde, o que é a água humilde? Aquele filete de água que está ali saindo da fonte, que está ali pouco a pouco, né? Ela sai daquele aconchego da fonte, né? Da onde ela brotou, ela sofre aqueles impositivos do movimento, né? Ela alcança o grande rio, né? O que o movimento faz? Provoca com que ela alcance o grande rio e depois ela participe então da grandeza do mar. Pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só que bacana quando ele diz para nós sobre os impositivos do movimento. Nós estamos o tempo todo aí vivendo, né, sobre os impositivos do movimento, da vida. A vida é movimento. Então esses impositivos, eles vão acontecendo na vida da gente. O que é esses impositivos? Na verdade,
ele usa bem até o termo aqui, impositivos do movimento. É aquele impositivo que vai nos fazer com que a gente se movimente, com que a gente saia do lugar, com que a gente faça alguma coisa, com que a gente haja, né? E aí, conforme esse movimento, a gente avança. Aí a gente alcança o grande rio. E se a gente continua aí sobre esse impositivo do movimento, caminhando sempre, entendendo, né, o nosso passo, o nosso caminhar a cada passo, na verdade, a gente vai então ter a possibilidade de participar da grandeza do mar. O que é a grandeza do mar? É a nossa evolução, é o auge, é onde nós queremos alcançar. Vamos colocar aqui essa grandeza do mar como, por exemplo, a perfeição, mundos felizes que nós vamos um dia habitar, né? Então vai ser esse caminhar. A gente sai lá do filete de água, da fonte, aquele aconchego que está ali, os impositivos do movimento, da vida, vai fazendo com que a gente se movimente, com que a gente, né, vai avançando, a gente chega, alcança o grande rio e depois, continuando nesse movimento, a gente alcança a grandeza do mar. Bonita essas imagens, né, que Emmanuel traz para nós, imagens da natureza, não são imagens difíceis, são imagens até próximas de nós, fáceis da gente perceber, da gente analisar, da gente fazer essa analogia, da gente fazer essa comparação. E aí ele vai dizer aqui, né, que assim como acontece na esfera simples da natureza, acontece também no reino complexo da alma. Então ele faz essa primeira apresentação sobre esses fatos da natureza, que são fatos simples até, mas que, como acontece isso na esfera simples, acontece também na esfera complexa da nossa alma. E aí vamos aprofundar um pouquinho o que ele vai trazer para nós sobre essa questão da correção, né, da corrigenda, que é o título da mensagem, aceita a correção. O que é essa correção? O que é essa corrigenda que ele fala, né? Então, olha só, em um primeiro momento a gente enxerga, né, nós enxergamos a corrigenda, a correção, como algo rude, como algo desagradável, amarguroso. Então a gente ainda tem essa percepção. Eu preciso me corrigir, então vai ser algo dolorido, vai ser algo difícil, eu vou ter que abrir mão, né, de muitas coisas. A gente sempre olha por um lado mais penoso, mais difícil, mais pesado. Nossa, então mas eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto, né, eu alimento aquele vício, eu alimento aquela... Como que eu vou me corrigir? Então a gente sempre enxerga, em um primeiro momento, que eu estou querendo dizer, como algo desagradável, algo que não vai ser bom para nós, assim, não vai nos dar prazer o tempo todo, principalmente de início. Mas aí Emmanuel faz uma reconsideração aqui. Mas apesar da gente ter da gente enxergar dessa forma, da gente ter essa percepção, ele diz: naqueles que aceitam a luz, aqueles que aceitam a luz quer dizer o quê? Aqueles que enxergam na correção uma oportunidade de mudança real. Então, naqueles que aceitam a luz, né, que tem essa percepção, nossa, aqui é uma mudança importante, real para a minha vida. Então, quando aqueles que aceitam essa luz, aceitam essa mudança, essa correção, vai resultar sempre para essas pessoas, para quem busca essa visão, alimenta essa visão, em frutos abençoados que Emmanuel chama aqui de esperança, aliás, de experiência, conhecimento e justiça. Então, 3 coisas aí que vão resultar disso, né? Experiência quer dizer, o que é a experiência? Experiência é eu olhar para trás e eu perceber que os mesmos erros eu não cometeria mais. Não é amaldiçoar não, tá, pessoal? Não é falar, não é isso não. A questão é da experiência mesmo. Nossa, eu já errei tanto nisso, eu vou continuar errando? Sendo que eu já sei como que eu devo proceder, como eu devo fazer, como eu devo me comportar, né? Então é a experiência. Então a gente ganha experiência quando a gente aceita que essa mudança, que essa correção faça parte da nossa vida. Em segundo, o conhecimento, que aí é essa percepção que a gente entende de que é preciso mudar.
é preciso redirecionar, é preciso realmente aceitar a mudança, essa corrigenda, essa correção no nosso íntimo, lá dentro de nós. Não é nem uma coisa que a gente fale para as pessoas, que a gente exponha para as pessoas. Não, isso aqui é um diálogo da gente com a gente mesmo. Né? Então, quando eu consigo aceitar essa correção, eu vou adquirir experiência, porque eu vou olhar para o que eu vivi com outros olhos, eu vou adquirir esse conhecimento de perceber o quanto é importante essa correção de um âmbito pessoal e íntimo, e consequentemente virá também a justiça, né? É um fruto que a gente colhe, na verdade, né? A experiência, o conhecimento e a justiça. A justiça porque nós vamos entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então não há fatalismos, né? Não há tanta... Nós sabemos que nós viemos de outras experiências, de outras encarnações, de outros acontecimentos. Estamos aqui para justamente vivenciar essa correção, essa corrigenda. Então a gente vai observar a vida, vai observar os fatos que acontecem com a gente de uma forma mais justa, de uma forma mais... de que não há privilegiados, vocês entendem? Não há... Sabe aquela história de um pai que protege mais um filho do que o outro? Então Deus não age assim com a gente. Deus não privilegia ninguém, né? Nós somos herdeiros dos nossos próprios passos. Então esse é um fruto que a gente colhe quando a gente olha para a mudança e aceita. Nossa, isso é uma luz que veio para a minha vida para que eu melhore, para que eu evolua, para que eu cresça, né? E aí logo em seguida... Emmanuel vai dizer o seguinte, né? O homem é livre. Olha só, o homem é livre para recebê-la. Recebê-la, no caso, é essa corrigenda que a gente está falando, nessa correção. O homem é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Ambientá-la no próprio coração. Essa frase, ela mexeu um pouco comigo. Né? Então, como que a gente vai receber e ambientar essa correção nas nossas vidas? Como que a gente faz isso? A doutrina espírita nos ajuda nesse processo? Ajuda, com certeza, né? Ela nos auxilia, é o consolador do Cristo, né? Que veio para realmente ser a presença do Cristo mais perto de nós. E aí, quando eu reflito sobre esse receber, como receber e ambientar. Esse receber, como que a gente recebe? Primeira coisa, percebendo a nossa necessidade. Então, se eu paro um pouco, olho para a minha vida e percebo que eu tenho que corrigir alguma coisa em mim, no meu comportamento, na minha vida, alguma coisa que eu acho que não está condizente com o que eu acredito ser o correto, seja o certo, seja o mais próximo, né, do que é justo, se eu começo a perceber essa necessidade, nossa, isso eu tenho que mudar, eu tenho que ter mais disciplina para estudar a doutrina espírita, por exemplo. Vamos usar esse exemplo. Então, se eu percebo essa necessidade, nossa, eu preciso, isso faz bem para mim, isso alimenta a minha alma, isso me traz luz, me traz equilíbrio. Tudo isso é uma forma da gente receber essa correção. A gente está recebendo, a gente está filtrando, a gente está analisando, a gente está raciocinando. E aí, após esse processo, nós vamos então ambientar a correção nas nossas vidas. O que é esse ambientar? É o vivenciar, é o aplicar na vida da gente. Então, a partir do momento que a gente se coloca, se presta a uma correção, a uma corrigenda que seja, né? O mesmo, são sinônimos, né? A gente então vai ter essa oportunidade de, ao mesmo tempo que a gente percebe essa necessidade, a gente vai olhar, então, como que eu vou ambientar isso na minha vida? Então, qual é a forma, usando esse mesmo exemplo que a gente está falando aqui, do estudo da doutrina espírita? Não, então, se eu quero fazer com que isso seja real na minha vida, eu quero realmente aplicar isso na minha vida, ambientar,
Então eu vou participar dos estudos toda terça-feira lá no Estudo Espírita. E aí toda quinta-feira eu tenho reunião na minha casa espírita. E aí no sábado eu posso fazer uma leitura, eu posso estudar tal livro, eu posso ir pouco a pouco estudando um livro da codificação. Eu posso pegar um livro de mensagens e ler uma mensagem todo dia na hora que eu acordo, um outro livro todo dia na hora que eu vou dormir. O que é isso? É uma forma de ambientar. Então, de quem não fazia nada, de quem não estava se instruindo, de quem sentia essa vontade, percebeu essa vontade, essa necessidade, então ele vai ambientar, ele vai trazer, ele vai vivenciar e aplicar no dia a dia aquilo que ele acredita ser o melhor, seja o mais correto, seja o mais justo para si, né? Então foi até legal esse exemplo, né? Eu não tinha pensado nele aqui na hora que eu estava analisando a mensagem, mas me veio esse exemplo e eu acho que a gente consegue entender essa diferença de receber e ambientar, né? Essa correção nas nossas vidas. E aí Emmanuel segue aqui, né, pessoal? Ele vai dizer para nós o problema da felicidade pessoal. Olha o tanto que isso é legal que ele fala. O problema da felicidade, por isso mesmo, esse por isso mesmo se relaciona quando ele fala com o homem é livre, né, para receber. Receber e ambientar essa mudança, né? Então, o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, né, por o homem ter o livre-arbítrio, por ele poder escolher se ele vai receber, se ele vai ambientar, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Repetindo aqui, pessoal, muito importante isso. O problema da felicidade pessoal nunca poderá ser resolvido pela fuga ao processo reparador. Então a gente não resolve, a gente não se corrige fugindo. Seja de qual situação for, seja uma situação pessoal, particular, seja uma situação familiar, seja qualquer situação da vida, a fuga, ela nunca vai resolver o problema, ela vai adiar. Eu acho que às vezes até a gente pensa um pouco sobre isso. Tem coisas que a gente não quer resolver agora, né? A gente quer deixar para depois. A gente, não, deixa para lá. Ou então alguns até brincam, né? Vou deixar para a próxima reencarnação. E será como é que vai ser a próxima, né? A gente não sabe. Será que as condições estarão iguais? Será que as condições estarão diferentes? Como é que vai ser isso? Então é uma coisa para a gente se pensar. Então quando a gente pensa nesse processo reparador, né, a gente começa a pensar, começa a entender também que todos nós passamos por um processo reparador nesse momento. Todos nós, pessoal, independente. Mas a minha vida é uma vida, eu não tenho problema, eu não tenho. Tá, ótimo que você não tem problema, né? Mas você convive com pessoas, você tem familiares, você tem amigos. E nós todos estamos em correlação. Então, um processo reparador do outro pode também servir para você. Você está acompanhando aquela pessoa, alguém que passa por uma enfermidade, por exemplo, por uma situação difícil, por uma situação de dor, de reviravolta muito grande. Quem está próximo também, de alguma forma, está ali passando por aquele processo junto, né? Principalmente pelo sentimento, pela compaixão, enfim, né? Mas só dando um exemplo, todos nós passamos por um processo reparador. E eu convido vocês, né, com esse estudo, com essa oportunidade de olhar para dentro de vocês, observar alguma coisa que vocês acreditam que seja um processo reparador que vocês estejam passando. Nossa, Edu, eu tô passando por uma situação, ou então eu passo minha vida inteira por uma situação assim, assim, assim. Eu acho que é um processo reparador meu mesmo. Eu acho que é alguma coisa. Não, tudo bem, né? Pode ser, pode não ser, mas vamos encarar de uma forma a corrigir. Vamos encarar de uma forma a realmente reparar o que é preciso reparar, para que a gente realmente consiga aproveitar a correção que nós viemos vivenciar aqui na Terra. Porque se a gente adiar, se a gente deixar, não, eu não vou fazer isso agora, em outro momento vai voltar, ele vai dar uma volta, né, e aparece de novo.
em outra circunstância, em outro momento, em outra situação, daqui 10 anos, daqui 20 anos, enfim, na próxima encarnação, enfim, né? São várias as possibilidades. Mas só pra gente pensar um pouquinho, o que é esse processo separador? Eu estou fugindo, eu não quero resolver aquela coisa, aquela situação com o meu familiar, eu não quero eu não quero deixar de ter uma vida com um padrão X, porque se eu ajudar alguém, se eu ajudar aquele familiar, aquela família, alguém que eu preciso ajudar, eu não vou ter aquilo que eu gosto, material. Sabe essas coisinhas nossas do dia a dia? Eu acho que é pra gente pensar. Onde que a gente tá deixando de... aliás, a gente tá fugindo desse processo separador. Às vezes a gente vem com aquele objetivo, com aquela missão, entre aspas, objetivo, de auxiliar aquele familiar que está perto da gente, que está numa situação inferior, talvez, mentalmente, espiritualmente, ou então intelectualmente, enfim. E aí a gente chega aqui, a gente tem tudo para isso, né? Tudo nos foi dado para a gente cumprir essa missão, para a gente exercer essa... E aí a gente, às vezes, foge. Não quero não. Eu vou viver minha vida, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou deixar pra lá. É um exemplo, tá? Que eu tô dando pra gente pensar. E aí cada um de vocês vai buscar esses exemplos aí na história de vocês, da vida, em tudo, pra gente poder enxergar. Tem momentos da vida que a gente foge mesmo, que a gente caminha, a gente não quer saber muito, a gente quer seguir em frente. E aí vamos tentar olhar com cuidado pra gente não correr o risco dessa fuga, né? Que infelizmente acontece. Para quem tiver com o livro aí, vamos abrir lá. Eu tô com a versão antiga do livro, né? Tem uma edição mais atual dele. Ele foi reeditado pela FEB. Na minha versão antiga aqui, que é esse aqui, ele tá na página 26, tá? Que é a mensagem número 6. Emmanuel vai dizer para nós o seguinte, olha só. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção. Raros são as pessoas que realmente vão aceitar a bênção da correção. Porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho. Arminho é pureza, fofura, maciez, né? Ela não vem envolvida nisso, em fofura, em pureza, né? E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos, que significa espinhos, né? Vem revestida de espinhos ou misturada de fel, à guisa de remédio curador e salutar. Então, olha só, raros, contudo, aceitam essa bênção, entendem a importância da correção. Nossa, eu preciso me corrigir. Eu preciso... Porque se a gente for pensar, pessoal, a correção, quando a gente consegue se corrigir, quando a gente consegue realmente nos modificar para melhor, é uma forma de evolução. É um sinal aí de que nós estamos melhorando, nós estamos avançando. Então, ele fala que raros aceitam essa bênção ainda, né? Porque ela não vem assim de uma forma pura, bonitinha, fofinha, né? Ela vem envolvida com espinhos, com fel, né? Ela vem revestida de espinhos, de fel, e traz para nós o remédio curativo e salutar que a gente tanto precisa, né? E aí ele fala que não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Então, vou chamar atenção aqui para vocês quando ele fala de oportunidade de aperfeiçoamento. Todos nós estamos vivendo essa oportunidade hoje. Todos nós. Eu aqui, você, aí na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na sua casa espírita, enfim, todos os blocos sociais onde nós estamos inseridos, nós estamos vivenciando essa oportunidade de aperfeiçoamento.
E aí volta aquela pergunta, né? Como que eu estou vivenciando isso? Eu estou aproveitando essa oportunidade? Eu estou estendendo a mão a quem precisa de ajuda? Eu estou aproveitando a oportunidade para alimentar o meu conhecimento, para ir além, para entender um pouco mais a vida, um pouco mais a vida espiritual, que é a vida que nós em breve estaremos de volta, nós vamos retornar? Como que é isso? Então, essa oportunidade de aperfeiçoamento é para chamar a atenção da gente. Emmanuel chama de preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. E aí, para encerrar a mensagem, ele vai dizer o seguinte: a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, olha só, dor, obstáculo, são coisas difíceis da gente lidar, né? A gente tem muita dificuldade ainda. Dor e obstáculo. Trabalho e a luta são recursos de sublimação, né? Então, se a gente utilizar esses 4 recursos aí, pessoal, se a gente conseguir realmente olhar de uma forma positiva, né? De uma forma... aqui ele usa a palavra, o termo aceitar a luz. Olha só que bonito que é aceitar a luz, porque é a luz que se dirige a nós. E às vezes a gente foge dessa luz, a gente recua, a gente não quer, a gente não aceita, a gente ainda não enxerga a importância. Então, olha só, dor, obstáculo, trabalho e luta. Eu consigo notar, né, isso é a pergunta que eu deixo aí para vocês, a gente consegue notar essas quatro palavras aí, esses 4 títulos como recursos de sublimação para minha alma, para o meu espírito, ou então para todos nós, para toda a humanidade? Ou a gente ainda quer viver uma vida totalmente sem dor, uma vida totalmente sem obstáculo, uma vida... o trabalho tá, até vai. E a luta, uma vida sem lutas, pessoal, como é que pode isso? A gente está num planeta de provas e expiações, como é que a gente vai ter uma vida sem luta? Então, eu fui aqui fazendo perguntas, né? Consigo notar como recurso de sublimação? Ainda não consigo? Por que eu não consigo? Então, eu vou enchendo o livro de perguntas aqui. Né? Então, vamos encarar, né? Vamos encarar como uma meta, né? A gente entender tudo isso como recurso de sublimação, como recurso necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar enquanto espírito. Né? Então vamos encarar como uma meta isso. Eu escrevi aqui, vamos encarar como uma meta que o Cristo nos convida através da doutrina espírita. Então, pessoal, constantemente Jesus, através da sua doutrina, através do seu evangelho, nos convida a esse entendimento. É a gente modificar o nosso olhar para a dor, modificar o nosso olhar para o obstáculo, modificar o nosso olhar para o trabalho, a importância do trabalho. Né? Então, as casas espíritas aí, pessoal, são mananciais para a gente aprender o que é o trabalho, o que é o servir ao próximo. Né? Então, são oportunidades que a gente tem de ir realmente entendendo isso tudo como recursos de sublimação. E a luta, né? Acho que todos nós compreendemos que viver é uma luta constante. E nós estamos aqui para vivenciar essa luta, a gente travar essa luta, mas é uma luta para o bem, para o amor, para a elevação, para a sublimação de todos nós. Não é uma luta impositiva, não é uma luta sangrenta, não é uma luta... Não. Vamos olhar para as lutas da vida como essas oportunidades que nós temos, né? De fazer imperar o bem, o amor, o equilíbrio, a harmonia. Esse momento que nós estamos passando agora é um momento de lutas. Todos nós estamos passando por esse momento. É um momento onde a gente está em certos níveis, né? Todos nós estamos passando por um momento de dor, por um momento de obstáculo, né? De ver que
aquilo que talvez a gente, essa alteração que a gente está vivendo na nossa rotina são obstáculos que a gente está atravessando. O trabalho, ele não pode parar. O trabalho, principalmente o trabalho de assistência. A espiritualidade nos dá exemplo disso, de que o trabalho é constante, incessante. Equipes e equipes se desdobram em assistência a todo o planeta. E a luta é geral, a luta é de todos. Então a gente vai tendo essa oportunidade de, mais uma vez, estar em contato com esses ensinamentos, com essa mensagem tão belíssima. Se vocês quiserem buscar a mensagem, né, fiquem à vontade para fazer uma outra reflexão. Deixe aqui nos comentários, né, o que vocês acharam, qual o entendimento. Se quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade, porque o espaço é para isso mesmo, é para a gente estar juntos em primeiro lugar, para a gente refletir sobre os ensinamentos da doutrina, ler essas páginas tão edificantes, né, que nos mobilizam, que movimentam em nós a esperança, a paz, a caridade, o amor, e acima de tudo, nos lembrar de Jesus como esse mestre que abençoa a todos, que está junto com a gente nesse momento, e que a gente sabe que tudo isso será transmutado, nós vamos atravessar, nós vamos vivenciar, e a vida ela sempre segue, ela caminha, né? Então não há destruição, não existe o fim, existe a transformação. Nós estamos passando pela transição planetária, todos nós sabemos. Então, é um período fácil? Talvez não seja tão fácil, mas é um período necessário, e a gente sabe que nós temos muita luz sendo direcionada para todos nós. Vamos receber essa luz, vamos aceitar essa luz, vamos estar juntos com Jesus através da prece, através do nosso recolhimento, da nossa verdade, né, da nossa correção. Vamos oferecer a Jesus, à espiritualidade, a nossa correção sincera, pura, verdadeira. Porque se a gente melhora, se a gente se corrige, nós somos uma onda. Essa onda ela vai reverberar para as pessoas que moram com a gente, para nossa família, para o nosso círculo social, para o nosso... e assim vai. Então o exemplo, ele é o mais marcante, né? Ele acontece, as pessoas veem, as pessoas realmente dão crédito quando a gente vivencia pelo nosso exemplo de vida, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, e nós vamos fazer uma prece bem rapidamente aqui para a gente encerrar, e conto com vocês então nos próximos vídeos da nossa quarentena espírita, né? Serão mais 3 vídeos, e qualquer coisa estamos aí à disposição através do nosso Instagram, @estudoespírita, e também aqui através do nosso canal no YouTube, o canal do Estudo Espírita, que a cada dia está chegando mais pessoas, os vídeos estão tendo uma repercussão muito legal, está sendo compartilhado, né? Facilita para ser compartilhado pelo WhatsApp, pelas redes sociais em geral, né? Bom, pessoal, então vamos fechar os nossos olhos nesse instante, normalizando a nossa respiração. Rogando a Deus, a Jesus, nosso Mestre, para que nos visite nesse instante, envolvendo a todos nós em muita paz, em muita proteção e muito equilíbrio. A Ti, Mestre de amor, nesse instante, rogamos as Tuas bênçãos amorosas. Que a Tua luz, Mestre, alcance a todos os seres humanos da Terra. Alcance todos os países, todos os governos, todos os hospitais, todos os lugares onde há tanta dor e desolação. A Ti, Mestre sublimes, rogamos todas as bênçãos dos quais toda a humanidade tem necessidade nesse instante. Que a cura para o corpo e para o espírito seja alcançada, Mestre. Que possamos, nos próximos dias,
continuar sendo amparados por toda a espiritualidade maior que nos assiste nesse momento de aflição. Pedimos, Mestre, que visite nesse instante todos que estão sintonizados neste vídeo, levando a todos eles a tua paz, o teu equilíbrio e o teu amor infinito. Que possamos aproveitar esse momento de reclusão, esse momento de isolamento, para nos lembrarmos de Ti, para nos lembrar de todas as correções que nós precisamos fazer nas nossas vidas, para que possamos mudar para melhor, buscar os valores e as virtudes que Tu nos ensinastes. Por isso, Mestre, esteja conosco nesse instante, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, muita luz, muita paz, muita proteção. Que Jesus continue amparando a todos vocês. Vamos aproveitar o momento de isolamento, de quarentena, para fazer aquela leitura edificante, para ler aquele livro espírita que vocês estavam querendo ler há tanto tempo e às vezes a correria do dia a dia não deixava. Vamos aproveitar esse momento, tá bom? E que as nossas vibrações possam ajudar o plano espiritual que está em trabalho incessante nesse instante, tudo bem? Um abraço para vocês, aguardo vocês no próximo vídeo, no segundo vídeo da nossa quarentena espírita, onde vamos abordar uma mensagem do livro Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus, do nosso amado querido Dr. Bezerra de Menezes, pelo médium Divaldo Franco. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e que Jesus nos ampare hoje e para todo sempre. Que assim seja.